Aqui uma palavra que se encontra em Daniel. E hoje Deus colocou essa palavra no meu coração. Uma palavra bem rápida. E nós vamos ler apenas um versículo da Bíblia que se encontra em Daniel 3:7, que fala assim: Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém? Amém. Essa palavra é uma palavra que vocês depois podem ler, Daniel todo, capítulo 3, que fala a história de 3 jovens bem conhecidos por nós, bem conhecido por você. Quem nunca ouviu falar da fornalha de fogo ardente? Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta nesta noite. E se o que você faria, como você reagiria diante de uma notícia inesperada? Qual seria a tua reação diante de uma notícia inesperada? Reflita um pouquinho e se pergunte. Porque essa passagem que nós lemos, ela fala sobre um decreto inesperado. E esse decreto inesperado, ele chegou na vida de 3 jovens. Os jovens foram Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu não vou falar aqui bem da história deles, mas vocês conhecem, sabem que ele foi escolhido no meio do povo de Israel, junto com outros jovens, para irem para a Babilônia, viver com os babilônicos. E embora eles fossem israelitas, eram judeus, eles precisavam viver como babilônios. Mas em um determinado momento da história da vida deles, eles se deparam onde a gente leu nesse momento. Eles chegam um decreto para eles inesperado. E aquele decreto que chega para eles, chega assim: olha, todos que estão aqui vão precisar se dobrar perante a estátua de ouro que o rei havia construído para a sua própria adoração. Cada pessoa vai precisar se prostrar. Ao som da música, do toque, de todos os instrumentos musicais, todos vão precisar se prostrar. Chegou uma notícia inesperada, chegou um momento inesperado, chegou um decreto inesperado e eles se viram diante daquele decreto e eles precisavam naquele momento se posicionar. E eu começo aqui te dizendo que há momentos na tua vida que você precisa se posicionar. E agora mesmo, esse momento porque o Brasil passa de coronavírus, de crise, de situação caótica, onde todas as pessoas começam a falar, onde a gente precisa já se isolar, ficar em casa, para que nada aconteça com a nossa vida. E todo esse cenário mundial, até global, de crise, de pandemia, de tudo isso que vem ocorrendo agora, que eu não vou entrar diretamente no mérito, porque todo mundo sabe que nós temos vivido hoje. Hoje mesmo nós estamos sem trabalhar, estamos em casa. E a igreja não está podendo ter culto normal. Por isso estamos fazendo essa live. Aí chegou isso de repente. Algo inesperado. Talvez não fomos preparados financeiramente, não fomos preparados psicologicamente, não fomos avisados de que isso aconteceria. Foi o que aconteceu na vida daqueles 3 jovens. Eles não foram avisados. Eles foram pegos de surpresa. Ei, chegou o decreto. E agora, como você vai reagir? E eu comecei a refletir nisso também hoje na minha vida e na sua vida e na nossa vida como cristãos. Não foi um decreto, foi uma situação caótica, mas como eu e você precisamos reagir diante dessa situação. E aqueles jovens foram naquele momento pegos de surpresa, ou eles se ajoelhavam, adoravam aquela estátua de ouro e se prostravam, ou eles podiam perder a vida.
E havia ali uma escolha, havia ali um posicionamento. E eu quero te dizer que você precisa fazer uma escolha e um posicionamento de vida. Cristão não pode ficar no meio termo. Ou ele é ou ele não é. E hoje chega isso para você. E chegou naquele dia para aqueles jovens. Você jovem, você adolescente, chega na sua vida também. Você, mulher e homem de Deus, precisa esse momento de posicionamento. E quando chega isso para eles, todo mundo ali vivia a mesma realidade. Todos se prostraram. Todos acolheram e abraçaram o que todo mundo estava fazendo. Todos seguiram o que todo mundo seguia, porque às vezes é bem mais fácil mesmo você fazer o que todo mundo faz, que é para você não se indispor com ninguém. Às vezes é mais fácil você seguir o que é o bem comum para todo mundo, porque você não quer se sujar com ninguém. Mas eu quero te dizer que se você está num ambiente, seja de escola, um ambiente social, até mesmo um ambiente cristão, e você tem ali uma situação que ou você se contamina ou você diz não, sempre você precisa abraçar pela renúncia, pelo não. Sabe por quê? Porque se você quiser conhecer a Deus, você precisa deixar que a sua fé ela seja testada. Aqueles jovens estavam ali naquele momento, passando por um momento onde a fé deles estavam sendo testadas, sendo provadas. E sabe como a fé deles estavam sendo provadas? Diante de uma escolha. Todo dia tem uma escolha na tua vida. Hoje, nós vivemos uma escolha na nossa vida hoje. Muito tem se falado em crise, nisso, naquilo, e você tem uma escolha diante de você todos os dias. E essa escolha que acabou de ter para eles ficaram parados. Na hora do teste, na hora da prova, não tinha como recorrer a nada nem a ninguém, não tinha como, eu posso fazer isso, eu vou pensar uma estratégia, não. Estou diante do decreto, a música está tocando, você vai se prostrar ou não? Não havia mais saídas. E aí, naquele momento, eles olham e eles lembram quem era o Deus que eles serviam. E eles lembram quem era o dono de tudo, quem é que tem o controle de tudo, quem é o Deus que os tinha guardado ali na Babilônia, porque eles estavam na Babilônia, mas eles eram de Jerusalém. E mesmo em Babilônia, dentro da Babilônia, eles não permitiram que a Babilônia entrasse dentro deles. Eles permaneceram dentro da Babilônia, mas vivendo uma vida de Jerusalém. E isso é forte para mim e para você, porque nós estamos nesse mundo. Nós estamos nos resguardando. Nós podemos até estar no meio da Babilônia, mas eu e você precisamos estar na Babilônia vivendo uma vida de Jerusalém. Sabe? E aquele momento em que eles estavam ali, eles decidem não se prostrar. Eu quero te falar nessa noite, decida não se prostrar. Não se prostre para rodinhas de amigo, não se prostre para o que todo mundo fala, não se prostre para você ser aceito por todos, porque se você quer muitos amigos, se você quer aceito por todos, você tem que falar o que agrada a todo mundo. Mas nós sabemos que conosco é diferente. Eu não estou aqui nem você para agradar a todo mundo. Não que a gente não vá gostar das pessoas ou tratar bem, ao contrário. Precisamos amar as pessoas, mas nossa missão aqui não é agradar a todo mundo. Nossa missão é agradar aquele a quem nos enviou. E quando eles se veem diante dessas situações, os conceitos, os valores e tudo que eles tinham aprendido na terra deles, com o povo deles, eles colocam ali em prática. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido com Deus. Coloque em prática aquilo que o Senhor tem te colocado todos os dias, você tem ouvido. Talvez não está dando para ir para a igreja todos os dias, mas você já ouviu, você já aprendeu. Coloque em prática. Eles não se prostraram. Mas aí o rei chega, e aí na hora que eles decidem não se prostrar, a primeira coisa que sai é os fofoqueiros. Os fofoqueiros de plantão vão lá no rei e dizem, tem ali 3 rapazes, todo mundo, todas as províncias se prostraram, mas esses 3 não se prostraram. E eu quero te dizer uma coisa, que no momento em que você se posiciona, no momento que você abraça aquilo que Deus te direciona para abraçar, sempre vai ter um fofoqueirinho desses.
Sempre vai ter um daquele que vai te julgar, que vai te criticar, que vai falar algo que não é verdade, que vai te colocar em uma circunstância onde você vai precisar ter que sair dessa circunstância. Mas eu quero te dizer que Deus está contigo. E o Deus que está contigo era o Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele não tem medo, ele não teme. E quando ele não teme, o rei chega e diz: olha, soube que vocês três não se prostraram. Talvez vocês não tenham ouvido direito. Vou pedir mais uma vez, vou lhe dar mais uma oportunidade para a música tocar e vocês se prostrarem. Só que eles não estavam entendendo que Sadraque, Mesaque e Abdenego não estavam precisando de nenhuma oportunidade que o rei pudesse dar. Porque eles estavam convictos que em meio a toda aquela situação, em meio a toda aquela crise, aquele momento que estava se passando ali, eles tinham um Deus. E eles não precisavam da oportunidade do homem. Às vezes a gente quer tanto, né, a oportunidade do homem, quer tanto abraçar as coisas do homem, e Deus diz para nós: abraça o que eu tenho para ti, abrace aquilo que eu tenho te chamado, mostre, coloque em atitudes aquilo que você tem aprendido com o teu povo, com a tua fé. Não vá como aquelas ovelhas que seguem as outras. Comece a andar o que o teu pastor tem te orientado a fazer. Você não precisa fazer igual todo mundo faz, não, amigo. Queridos, você não precisa ser igual a todo mundo. Você só precisa ser igual Jesus quer que você seja. E naquele momento eles tocaram novamente a música. Era a última oportunidade para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Só que eles não sabiam que enquanto para o homem era a última oportunidade, enquanto para o homem aquilo significava um momento de morte, aquilo para o homem que todo mundo olhava e dizia: vão morrer, não vão adorar, vão morrer, quero ver o Deus deles salvar eles, quero ver alguém fazer algo por eles. Ah, aquele dali é um santinho, ah, aquele dali é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Eles não sabiam que enquanto para o homem era motivo de morte, para Deus era motivo de milagre, era motivo de engrandecer o nome dele. E naquele momento que eles dizem não, não vou me prostrar pela segunda vez. O rei, com certeza, estava com muito raiva. Afinal, o rei estava sendo contrariado por 3 jovens hebreus. Era o rei da Babilônia, a maior província. Era o todo soberano, como as pessoas falavam. Mas o nosso soberano é maior. Aqueles meninos não se preocupavam com o que o rei pudesse fazer. E eles falam: não me preocupo com o que o homem vai fazer. A minha preocupação é em agradar aquele que está no céu. E não se preocupe com o que o homem está falando, com o que as notícias estão falando, com o que os vídeos estão postando. Comece a se preocupar com o que a palavra tem te dito, com o que Deus tem falado para a tua vida. E naquele momento, eles colocam diante daquela circunstância um posicionamento de fidelidade a Deus e não se prostra. O rei, com muita raiva, pega e manda com que os guardas soldados aqueçam 7 vezes mais a fornalha de fogo ardente e os lancem dentro da fornalha. Só que eles não sabiam que o nosso Deus é o Deus que manda até na fornalha. É o Deus que manda na água, no trovão, no vento, na chuva. É o nosso Deus. Eles aquecem 7 vezes mais. E mesmo assim, aquilo não atemoriza aquele jovem. E eu acho isso incrível, me admira, eu fico surpresa como aqueles 3 jovens não se prostravam a nenhuma notícia ruim que chegava para eles. Quanto mais piorava, mais eles adoravam, irmão. Então, nessa manhã, nessa noite, tudo que você ouvir que mais te atemorizar, quanto mais te piorar, se alegre mais no Senhor. Porque a nossa alegria está em Ele, está nele. E naquele momento, os soldados pegam os 3 jovens, o lançam dentro da fornalha, e a fornalha está tão quente que os soldados que lançaram os jovens dentro da fornalha morrem na porta da fornalha. Para vocês terem noção, os soldados morreram. Soldados morreram ao lançar os 3 jovens dentro da fornalha. Por isso eu quero te falar nessa noite: não seja refém de crise nenhuma. Não seja refém de situação nenhuma. Não seja refém daquilo que todo mundo fala. Sabe? Não seja refém do que todo mundo está falando.
Mas comece a se direcionar para o alvo, comece a colocar a tua fé no Senhor e a ser direcionada para o que Ele fala. E já caminhando para o final, quando ele joga aqueles jovens dentro daquela fornalha de fogo ardente, onde a fé dele estava sendo testada na fornalha, porque eu quero te dizer hoje, crente, que a tua fé, ela é testada na fornalha. A tua fé, ela é testada nas situações, nas adversidades, nas dificuldades onde você está vivendo. E aí, os soldados morrem, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego não morrem. Sabe por que Sadraque e Abdenego não